Oi, gente querida. Eu não dei certeza que voltava, mas voltei. E eu quero começar agradecendo o feedback super positivo que a gente recebeu do primeiro vídeo dessa série Morfofonologia na Escola, que visa a popularização dessa área em que eu atuo como docente, como pesquisador, e que também visa um diálogo com os estudantes de ensino fundamental, ensino médio, com os professores que atuam nesses níveis, com os professores que trabalham na formação desses professores de educação básica, enfim. Foram muitos comentários interessantes, muitos compartilhamentos e sugestões. E hoje eu quero tratar de um tema que partiu de uma dessas sugestões. Aliás, não foi exatamente uma sugestão. Uma colega muito querida me disse: olha, Luiz, gostei muito do vídeo, mas parei quando tu falaste morfofonologia, porque eu digo morfofonologia. Me acendeu uma luzinha pensando: olha, nós podemos falar sobre esse objeto palavra, que é uma unidade linguística que está no conhecimento de qualquer falante nativo. Nós sabemos, em geral, segmentar uma frase em palavras, né? A gente é capaz de fazer jogos com palavras, mas não tem essa reflexão metalinguística sobre essa unidade. E é isso que a gente pode fazer na escola, desde os pequenos até os maiores, com maior nível de abstração. Eu gosto de dois exemplos particularmente para tratar do tópico palavra. Um deles é de uma criança da família que, nos ouvindo numa conversa de domingo, nós falávamos sobre a lei de Gerson, e tem alguém na família que se chama Gerson, e a lei de Gerson, para quem não sabe, tem a ver com uma campanha publicitária bastante antiga e fala do jeitinho brasileiro. Era, na verdade, uma propaganda de cigarro para quem gosta de levar vantagem em tudo, era o mote da campanha. Enfim, ela nos disse: quem é esta? Eu conheço a Lady Gaga. Desta lei de Gerson eu nunca ouvi falar. Então ela mapeou essa palavra fonológica, esse input fonológico, nas unidades léxico-semânticas, inclusive pragmáticas, que ela dominava naquele momento do seu desenvolvimento linguístico. Outro exemplo bom é meu mesmo. Quando eu era criança, minha mãe ouvia Roberto Carlos e eu ouvia por tabela, e havia uma canção que falava: nos lençóis macios a manticidão. Tinha um deslocamento do acento, né? A manticidão, eu ouvia a manticidão. Nem sei se era isso mesmo, mas era como eu ouvia. E eu, então, talvez estivesse aprendendo o verbo haver, né? Que é uma coisa tão restrita, talvez, a uma fala mais cuidada, ou a escrita, e relacionei, e criei, então, o substantivo. Olhem o germe do morfólogo aí, né? Porque eu criei o substantivo manticidão. Achava que terminado em ão tinha a ver com mansidão, e pragmaticamente era o que eu achava que era possível se ter nos lençóis macios, né? Um relaxamento, uma mansidão. Mais tarde aprendi um pouco mais sobre isso, mas demorou um pouco. Enfim, aquele foi o meu mapeamento no momento. Sobre o exemplo morfofonologia, eu acho interessante a gente falar sobre essa abertura da vogal, né? Em muitos dialetos no Brasil, quando nós temos uma vogal aberta, em princípio, eu digo em princípio porque evidentemente isso é bastante discutível, a gente pode dizer que ali tem um limite de palavra fonológica, porque nesses dialetos a vogal aberta só acontece, ou acontece em geral, em sílabas tônicas. Não quer dizer que nós não podemos ter vogais abertas em sílabas átonas, mesmo nesses dialetos e em muitos outros dialetos no Brasil. Mas existem alguns testes por evidência negativa que permitem a gente discutir um pouquinho esse fenômeno que a gente chama de neutralização da vogal pretônica, né? Que faz com que não haja oposição entre as vogais e ou entre o e o. E a evidência negativa seria de palavras, por exemplo, como mola mestra, que a gente não pode falar com vogal fechada, né? Não dá para dizer mola mestra. Então, por aí dá para se levantar essa hipótese, que pode ser testada de muitas perspectivas, né? Recentemente eu orientei um trabalho interessante em que a gente testava indicadores acústicos para ver se realmente em palavras derivadas por sufixação, com inho, zinho, mente, havia dois acentos ou não havia. Enfim, é uma discussão bacana, interessante, que pode ser levada para a escola. A gente pode, na verdade, discutir com os estudantes esses exemplos mesmo. Eu acho que eles vão adorar falar sobre casos em que eles pensavam que uma palavra, que numa música, por exemplo, se estava dizendo uma coisa e depois eles descobriram que era outra, porque todo mundo tem uma história dessas para contar, mas também falar sobre a abertura de vogais,
testar com eles quando eles acham que existe uma ou duas palavras, quando que as vogais podem ser ditas como abertas ou não, ou se eles acham que tem alguma situação em que, em princípio, não é possível dizer assim, ou se eles mesmos usam isso variavelmente. Enfim, são esperas muito interessantes que estão todas no escopo, no domínio desse objeto tão fascinante que é a palavra. Por hoje, este é o recado. Façam seus comentários aí, curtam, compartilhem. Eu estou me sentindo um blogueiro aqui, um influencer, mas não é meu objetivo, não. Eu quero mesmo que as pessoas aprendam um pouco sobre morfofonologia e participem comigo da alegria de tratar desses temas todos, tá? Um grande beijo para todo mundo.